Olá, irmã, olá, irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com as suas famílias e com as suas unidades? Vamos para o estudo dessa semana do Vem Segue-me, que é a alma do capítulo 23 até o capítulo 29. No primeiro capítulo 23, o que pudemos aprender? O pai de Lamone, que era o rei de toda a terra, enviou uma proclamação para que ninguém tocasse em Amon, Arão e seus outros irmãos, ou seja, foi decretado a liberdade religiosa. E aí eles, os 4 filhos de Mosias, tiveram a permissão para poder proclamar o evangelho sem que eles fossem agredidos, presos, humilhados, enfim. Eles tiveram a liberdade para poder fazer o proselitismo em paz. Então, aí vamos ver no versículo 4. E então aconteceu que, tendo o rei enviado essa proclamação, Arão e seus irmãos foram de cidade em cidade, de uma casa de adoração a outra, organizando igrejas e consagrando sacerdotes e mestres entre os lamanitas por toda a terra, a fim de pregarem e ensinarem a palavra de Deus entre eles, e assim começaram a lograr muito êxito. Então, quer dizer, mais uma vez a gente vê, assim que à medida que pessoas eram convertidas, eles organizaram a igreja, como a gente vê hoje em dia, alas, estacas, para que todos pudessem ter a chance real de poder conhecer o Evangelho, e homens foram, além de batizados, foram ordenados ao sacerdócio, como a gente vê aqui, mestres e sacerdotes para poderem ajudar. Também na obra missionária a gente vê que no Evangelho todos têm a oportunidade de poder servir, todos têm a oportunidade de poder fazer algo, né, na obra do Senhor. Aí no versículo 5 ele fala: E milhares foram levados a conhecer o Evangelho. Sim, milhares foram levados a acreditar nas tradições dos nefitas, e foram-lhes ensinados os registros e as profecias que haviam sido transmitidos até o presente. Então, o que está falando? Eles deixaram de acreditar nas crenças antigas, que eram erradas, equivocadas, e seguiram as crenças e as tradições dos nefitas, que era o correto. Então, os lamanitas que se converteram, eles nunca apostataram, quer dizer, eles nunca se afastaram, e eles enterraram suas armas de guerra. Eles estavam tão convertidos que eles não queriam mais guerrear, eles não queriam mais lutar. E aí, dos amalequitas, apenas um se converteu, e, e os amulonitas, então, esses acabaram piorando. Eles, nossa, ficaram, né, irados e procuraram destruir a todos. Aí vamos no versículo 17, continua falando do povo que se converteu, e fala assim: E aconteceu que escolheram o nome de Antinefileitas, e foram chamados por esse nome, e não mais foram chamados de Lamanitas. Então, para que não fossem mais chamados como eles eram antigamente, eles acabaram adotando esse nome, Antinefileitas. E no versículo 18 diz: E começaram a ser um povo muito industrioso, sim, e fizeram-se amigo dos nefitas. Portanto, estabeleceram relações com eles, e a maldição de Deus não mais os acompanhou. Então a gente viu no começo do livro de Mórmon que o povo de Nefe não poder ser confundido com o povo de Lamã e Lemuel, seus irmãos, os lamanitas. Eles foram marcados, eles tiveram um sinal, a pele deles ficou diferente, para que eles não pudessem ser confundidos. Mas o Senhor tirou essa maldição, que de verdade a conversão deles foi tão grande que não mais acompanhou, e aí eles se tornaram como o povo de Nefe, ou seja, como o povo do convênio. Mas, porém, lembrando, gente, isso foi na época. Não quer dizer que hoje em dia a gente deva diferenciar ou distinguir alguém de acordo com o seu tom de pele. Tá? Isso, cada época a gente vê que tem coisas que eram cabíveis, que com o passar do tempo
já não eram tanto, correto? E aí no capítulo 24, que fala, os antinefileitas, eles foram alvo dos amalequitas e amulonitas, pois eles ficaram com raiva deles. O rei Lamanita morreu e passou o reino a seu filho, a quem ele deu o nome de Antinefilei. E o rei, o Oro, os lamanitas queriam guerrear, mas no versículo 6 do capítulo 24 nós vemos o seguinte: ora, não havia uma só alma entre todo o povo que se convertera ao Senhor, que quisesse pegar em armas contra seus irmãos. Não, não queriam nem mesmo fazer qualquer preparativo de guerra. E também seu rei lhes ordenou que não o fizessem. Então, quer dizer, eles estavam tão convertidos que eles não queriam mais saber. Eles pegaram as espadas, limparam e deixaram elas brilhando, deixaram elas timindo, que eles falaram: a gente não vai mais usar isso para guerrear e não vai mais derramar o sangue de ninguém. E o rei acabou louvando ao Pai Celestial, e ele contou as inúmeras bênçãos, inclusive que o povo dele teve de poder se convencer do erro das tradições de seus pais e poderem conhecer a verdade, deles poderem se arrepender e eles fizeram um convênio com Deus, de até mesmo sacrificar a própria vida do que matar. E quando os lamanitas chegaram, acabaram matando mais de 1000 deles. E esse povo de Antinefilei, eles sem nenhuma resistência ficaram lá, e eles preferiram ser mortos porque eles de verdade cumpriram com a sua promessa. Eles não quiseram mais pegar em armas de guerra. E aí os lamanitas, ao verem isso, tiveram compaixão, e eles cessaram os ataques e se arrependeram, jogando as suas armas de guerra. E os que morreram estavam salvos. Então eles, apesar de terem morrido de uma forma violenta, eles tiveram a sua salvação garantida. Eles não quiseram mais desobedecer aos mandamentos. E a maioria dos assassinos eram da ordem dos Neores. Lembra lá que a gente viu no começo desse livro de Alma, Neor, que ele matou Gideão e depois ele mesmo foi morto, porque na época era a lei de Moisés, quem matasse era morto, mas só que acabou infelizmente deixando esse povo que seguiu as ideias dele, e eles eram ferozes, esse povo da ordem dos Neores. E dos que se corrigiram, que se acabaram arrependendo, eles pertenciam aos Lamanitas, ou seja, eles eram descendentes de Lamã e Lemuel. E aí no versículo 30 explica que a pessoa que recebe a luz e que acaba se afastando, ele acaba caindo em pecado, ele fica pior do que ele estava antes. Então, quantas vezes a gente já não viu? Eu já vi, você pode ter visto pessoas que conheceram a verdadeira luz, conheceram o verdadeiro evangelho, até se batizou, mas ao se afastar, eles deixaram o inimigo tomar tão conta deles que eles ficaram até muito piores do que eles eram antes. Então a gente deve tomar cuidado com isso, a gente deve vigiar e orar, porque o inimigo realmente ele não para. O inimigo é uma coisa, ele incentiva a preguiça, mas ele mesmo não é preguiçoso. No trabalho que ele se propõe a fazer, não, ele não tem nem o mínimo de preguiça. Então a gente deve tomar cuidado. E há centenas, para não dizer bilhões, de espíritos malignos aqui na Terra. A gente não consegue ver, mas para cada pessoa existe milhares ou milhões de espíritos malignos tentando lá para fazer a pessoa errar. Então por isso a gente deve vigiar constantemente e orar. Aí no capítulo 25, os lamanitas se iraram contra seus irmãos
e deixaram o povo de Antinefilei em paz. Mas eles foram atacar os nefitas, destruindo o povo de Amônia, aquela cidade, né, de grande iniquidade. Lembra dela? E depois eles foram mortos pelos nefitas e perderam os descendentes de Amulon e também os sacerdotes de Noé, aquele rei Nico que ele foi, né, destruiu as leis, os mandamentos e fez o povo ficar lá na iniquidade durante muito tempo. Então eles acabaram se destruindo. No capítulo 25, no versículo 6, fala que muitos deles, depois de sofrerem grandes perdas, foram convertidos. Tem gente que aprende pelo amor, né? Como eu e muitos de você que está aí me assistindo deve ter ouvido. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então aqui muitos acabaram só conseguiram aprender depois de terem aprendido pela dor. E as profecias de Abinadi foram cumpridas. Abinadi, aquele profeta que corajosamente testificou contra as iniquidades do rei Noé e seus sacerdotes e seu povo, eles acabaram se irando e mataram Abinadi com fogo. E ele disse: aquilo que vocês fizerem é símbolo de coisas que vão acontecer com vocês depois. Ele foi morto, flagelado pelo fogo até a morte, e depois ele disse: o que vocês estão fazendo comigo hoje, um dia vão fazer com vocês. E eles acabaram sofrendo a mesma coisa. Eles mataram pelo fogo e acabaram morrendo pelo fogo. Gente, é uma coisa que só de imaginar, né, uma pessoa sendo flagelada e queimando até a morte, é uma coisa impressionante, você não acha? E os lamanitas que perderam para os nefitas se juntaram com os antinefileitas. Vamos para o versículo 14, aqui no capítulo 25, que diz: e eles também enterraram suas armas de guerra, segundo haviam feito seus irmãos, e começaram a ser um povo justo, e trilharam os caminhos do Senhor, e procuraram guardar seus mandamentos e seus estatutos. Então essas outras pessoas que também se converteram, eles fizeram a mesma coisa. Pegaram suas armas de guerra, suas espadas, e enterraram, porque eles não queriam mais saber de guerrear, não queriam mais saber de cometer aquelas iniquidades que antes eles estavam cometendo. Então, isso foi uma bênção muito grande. Aí eles guardaram a lei de Moisés, que era o que se vivia na época ainda, relembrando, ainda não era a época de Cristo, então a lei de Moisés era preparatória. Então eles seguiram a lei, os mandamentos e os estatutos. E os filhos de Mosia muito se regozijaram com isso. Eles estavam vendo que os frutos do trabalho deles estava aparecendo. E vamos ver mais sobre esse regozijo agora no capítulo 26. Amon ele ficou muito feliz, muito exultante, ele se regozijou no Senhor, pois ele e seus irmãos, após passarem grandes perdas, inúmeras provações, eles conseguiram levar muitas pessoas ao arrependimento. Ou seja, ele reconheceu que eles foram instrumentos nas mãos do Pai Celestial. Vamos lá no capítulo 26, no versículo 8. A alegria de Amon ele expressa dizendo: bendito seja o nome de nosso Deus. Cantemos em seu louvor. Sim, demos graças a seu santo nome, porque ele pratica a justiça eternamente. Podemos até considerar esse versículo, por que não, um salmo de Amon, porque ele estava realmente dando ação de graças, ele estava agradecendo, ele estava como se diz, ele estava tão exultante, estava tão feliz que ele estava numa alegria imensa pelo aquilo que eles haviam conseguido fazer.
E ele estava realmente tão alegre que o seu irmão Arão o censurou, chamou a atenção dizendo: temo, Amon, que a sua alegria te leve à vanglória. A gente, às vezes a gente fica tão feliz que a gente conseguiu um resultado, que a gente quer falar, quer se regozijar e a gente quer ser admirado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não foi o caso de Amon, ele estava lá com os seus irmãos, mas ele não estava fazendo aquilo para poder se exaltar. Ele estava reconhecendo, como a gente viu nesse versículo que a gente leu, que eles estavam sendo instrumentos na mão do Senhor. Então, e Amon, ele apesar com todo esse regozijo, ele estava fazendo o quê? Ele estava mantendo a humildade. Ele não estava querendo se exaltar a si mesmo, mas ele estava se gloriando no Senhor. E ele também enumerou as inúmeras grandes bênçãos que eles receberam através desse trabalho. Vamos lá para o versículo 22. E fala assim, ele fala a respeito das pessoas, o como alguém pode conseguir uma bênção, algo também por fazer a obra missionária. Mas não é simplesmente assim querer ir fazer. Há condições, né? Ele fala, sim, aquele que se arrepende e exercita a fé e faz boas obras e ora continuamente sem cessar, a esse é permitido conhecer os mistérios de Deus, sim, e a esse será permitido revelar coisas nunca antes reveladas, sim, a esse será permitido levar milhares de almas ao arrependimento, assim como a nós nos foi permitido levar estes nossos irmãos ao arrependimento. Então, as mesmas bênçãos que ele teve, nós também podemos ter. Eu lembro que numa aula a gente estava falando sobre um outro grande profeta, a aula era do Velho Testamento, mas sobre o profeta Abraão, as grandes promessas que ele recebeu do Senhor. E eu perguntei lá para os irmãos e para as irmãs, os alunos na aula, eu perguntei, quem acha que a gente pode ter as mesmas bênçãos que Abraão teve? Levanta a mão. Alguns levantaram. Quem acredita que não é possível? Outros levantaram. E como eu costumo fazer? E quem está em dúvida? Aí alguns também levantaram a mão. Mas, estudando, eu li numa citação do presidente Spencer W. Kimball, que ele diz assim, as mesmas promessas e bênçãos que Abraão teve, nós também podemos ter, se nós tivermos a mesma fé e obediência que ele, Abraão, teve. Então, o mesmo êxito que Amon e Arão e seus irmãos tiveram aqui, a gente viu que eles também começaram, eles sofreram muito, eles foram humilhados, esbofeteados, alguns chegaram até mesmo a ser presos e sem alimentação, e eles passaram por provações e desafios grandes e terríveis, mas eles não, mesmo com todas as provações, eles não desanimaram, eles não desistiram, e a gente viu que eles faziam que eles se entregavam a muito jejum e oração para poderem conseguir fazer, continuar firmes no trabalho e poder desfrutar os frutos do seu labor. E eu mesmo na missão, eu estava numa área que eu já estava há muito tempo, havia conseguido alguns batismos no começo, mas a área era muito difícil. Eu, como as outras áreas também, passei por dificuldades e desafios muito grandes. E aí eu perguntei para o meu presidente de missão por que eu ainda estava lá. E ele disse para mim, tem filhos do Pai Celestial que precisam da sua ajuda. Então eu fiquei refletindo e eu fiquei pensando, mas eu não estou conseguindo mais batizar, por que será? E depois da missão, quando frequentando o templo, eu reencontrei, melhor dizendo, pessoas lá
pessoas que estavam afastadas, mas que voltaram, pessoas que ainda não tinham se tornado membro, mas falaram, graças a você, você também, você começou a nos ajudar, a gente nunca esqueceu de você, outras pessoas também. Ali eu senti o que realmente que valeu a pena. A gente, na época que eu voltei da missão, ainda só existia o templo daqui de São Paulo, aqui no Brasil. Então, os outros, como de Campinas e Recife, estavam em construção. Então, era comum a gente ver todas as pessoas se reunirem, virem para cá, para o templo de São Paulo. E a alegria, o regozijo foi muito grande. Além das pessoas também que eu conheci, que já eram membros, que eu fiz amizade, é muito bom a gente poder reencontrar pessoas e como a gente viu a gente ser irmãos do Senhor. Aí eu vi que realmente, né, tudo que eu fiz não foi em vão, não foi à toa. A gente passa por desafios, é claro, não existe missionário, seja lá qual for a missão, que não vai passar por desafios. A gente brinca, quem nunca na missão não teve que correr de um cachorro, não encontrou um doido, não teve que lidar com um bêbado, ou com algum pregador maluco, ou de pessoas que até nos convidavam para entrar só para querer discutir. Mas a gente não deve desistir, desanimar jamais. Então, você jovem, eu sempre falo que ainda não foi para a missão, como eu sempre disse para meus filhos, o mais velho já serviu missão, o mais novo ainda não tem idade. Mas eu sempre falei para ele, a missão é um tempo maravilhoso, porém não pense que você não vai passar por provações, porque você vai. Mas mantenha-se fiel no caminho do Senhor e você vai também ter grandes bênçãos, grandes frutos do seu trabalho, e isso ele viu realmente acontecer durante o tempo que ele serviu. Aí no capítulo 27, os lamanitas voltaram à terra de Nefe. Os amalequitas, povinho difícil, hein? Estavam irritados e aí eles atiçaram o povo contra as pessoas de Antinefe Lei, que de novo eles foram atacados, mas eles continuaram se recusando a pegar em armas e eles também se deixaram matar. Então Amon e seus irmãos tiveram compaixão deles e falaram para o rei para eles se mudarem de lá, para que não continuasse acontecendo isso. E Amon, porém, ele falou que ele ia consultar ao Senhor. Se caso consultando o Senhor, eles sairiam de lá. Então, aí, aí só uma coisa, aí lá no versículo 27 também fala, o Senhor também fala como eles foram consolados e confortados durante o tempo de missão. Só relembrando o perdão, o Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais nos desampara. O Senhor sempre está ao nosso lado, andando junto conosco. Então aí, mas voltando, aí eles voltaram, após consultar o Senhor, eles viram que tinham que sair de lá e foram para a terra de Zaraíla. Então eles reuniram tudo o que tinham, suas famílias, seus rebanhos e tudo que eles possuíam, e saíram de lá para não ficarem mais sendo atacados e nem mortos. E aconteceu algo incrível, o Amon se reencontrou com Alma, e ele já estava um tempo sem se ver. E o encontro foi tão grande que que ele acabou caindo por terra. E eu tive reencontro com alguns companheiros de missão também. Um morava aqui em São Paulo, outros eram americanos, a gente marcava, se encontrava lá no aeroporto e era alegria muito grande. Um deles até olhou para mim e disse, nossa, você tá forte. Eu falei, voltei, né, comida da mamãe, já viu, né, eu já não estava andando tanto como andava naquele tempo de missão, mas os que eu consegui rever lá no aeroporto, o reencontro foi muito bom. Teve um que eu conheci os pais e o irmão mais velho dele. Esse irmão, inclusive, tinha servido aqui no Brasil também, mas lá na Missão Salvador. Eles
e foram muito bom, né? A gente ter reencontro e espero reencontrar com eles novamente um dia, né, tal, e dos 12 companheiros que eu tive de missão, 9 são americanos, um infelizmente já faleceu, ele teve o câncer, lutou, mas não conseguiu resistir mais, ele morreu jovem, mas eu espero também um dia reencontrá-lo e ser, né, a gente também continuar sendo irmãos no Senhor. Aí, e aí quando ele, Alma e Amon se reencontraram, depois eles conversarem, mataram a saudade, eles contaram ao juiz supremo tudo o que aconteceu. E aí eles, chegando lá também, eles desceram com o povo à terra de Gerson. Aí no versículo 30 do capítulo 27, que fala bem assim, esse povo, era um povo zeloso e amado, um povo altamente favorecido pelo Senhor, porque eles também se preocupavam além de trabalhar e de obedecer e seguir ao Senhor. E será que alguém vai poder falar o mesmo de nós, da nossa família, da nossa comunidade, alistar que a gente é realmente um povo zeloso e por isso a gente é favorecido pelo Senhor? Nós estamos sendo obedientes a esse ponto? E aí no capítulo 28, ele falou, eles em Gerson organizaram a igreja. E ele então, mais uma vez a gente vê, né, que no plano do Senhor sempre é necessário, quando se faz, é uma ala, é organizada, como acontece até hoje. Às vezes é formado primeiro um ramo que se transforma numa ala, depois vai crescendo, vai dividindo, formando estaca, enfim, mas a gente vê que sempre no plano do Senhor existe a organização. Tudo no Senhor é feito de forma correta, tudo é feito de forma organizada, como deve ser. E eles organizaram os exércitos e derrotaram os lamanitas num grande duelo. Eles tiveram perdas, mas se saíram vitoriosos. E aí no versículo 6 fala mais uma vez do que? Jejum e oração. E eles não perderam a esperança de serem salvos. Então, a gente também, novamente, a gente deve orar e quem puder, faça o jejum, que é muito importante e ajuda bastante. Ajuda tanto a pessoa que está orando e jejuando e ajuda também a pessoa que está necessitando de ajuda. Já falamos aqui, por exemplo, no caso lá das pessoas no Rio Grande do Sul. E aí chegamos ao capítulo 29 e fala, né, que Alma ele tinha um desejo de anunciar o evangelho a todos. Que ele fala que ele queria poder ter uma trombeta e sair por aí falando, anunciando as boas novas e tal. E nós também temos esse desejo, a gente compartilha o evangelho com as outras pessoas, a gente também fala da igreja, do evangelho, sempre que a gente tem oportunidade. No capítulo 29, versículo 8. Porque eis que o Senhor concede a todas as nações que ensinem a sua palavra, em sua própria nação e língua, sim, em sabedoria tudo o que ele acha que devem receber. Vemos, portanto, que o Senhor aconselha com sabedoria, segundo o que é justo e verdadeiro. Então hoje nós também, a gente tem a igreja restaurada em vários países do mundo, cada um tem o exemplar das escrituras, de acordo com o seu idioma. Uma coisa também interessante, as pessoas podem perguntar, mas por que a igreja, os templos não são todos iguais? Uma coisa interessante, a gente vê que cada templo é construído de acordo com a arquitetura de seu país. Então a gente vê o modelo aqui no Brasil é um, aqui lá na Ásia é outro, porque a igreja também não quer destruir, mas sim preservar, ajudar a preservar também a cultura local. O evangelho também é cultura. Então, mas a gente vê que a forma das capelas
também é feita assim, cada região tem o seu padrão de construção, então, e cada um tem a oportunidade de poder ter as escrituras, o livro de Mórmon, a Bíblia Sagrada, a Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor e a Lia Rona em seu idioma respectivo, para que assim todos possam ter realmente oportunidade do Evangelho. E aí no versículo 9, ele diz: sei que o Senhor me ordenou e nisso me glorio. Não me glorio de mim mesmo, mas glorio-me naquilo que o Senhor me ordenou. Sim, e é esta a minha glória, que talvez possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento. E esta é a minha alegria. Então a gente vê que ele não estava se gloriando, não estava se exaltando. Ele estava se gloriando no Senhor. Então, e a alma também a gente vê, ele também se regozijou, ele teve alegria com o sucesso de seus irmãos. E para nossos dias, nós também temos alegria quando alguém consegue alguma coisa. A gente fica feliz quando a gente vê alguém recebendo um chamado. A gente fica, ou a gente fica, tinha que ser eu. A gente também, quando vemos alguém já ter uma benção, alguma graduação, ou alguma formação, ou algum bem material, ou emprego melhor, a gente também fica feliz. A gente deve se gloriar no Senhor nem sempre, principalmente no que diz respeito à obra missionária, pois afinal, em se tratando do Evangelho, todos nós estamos jogando para o mesmo time, que é o time do Senhor. Tem missionário que começa a ensinar uma pessoa hoje, depois ela vai ser, pode ser que ela seja batizada por outros e assim por diante, mas nosso time é o mesmo, é o time do Senhor, então a gente deve se regozijar. Então essa é a aula de hoje, eu espero que você, sua família e sua unidade tenha gostado bastante, também se regozije, espero que eu possa continuar ajudando, isso ajuda principalmente a mim. E eu desejo que vocês desde já tenham ótimas reuniões domingo, quem ainda não fez a noite familiar que possa fazer e continuar. Então, essa aula, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o like que me ajuda bastante e comenta o que você achou, o que você gostaria de sugerir ou falar também porque ajuda bastante, ok? Muito obrigado, abraço, até a próxima. Tchau.